Oi, gente. Então, como eu falei no Instagram, tá aqui o vídeo. Eu gostaria de ter escrito um post no Instagram, mas para vocês terem noção, o que eu tinha para escrever deu no total de 4 páginas. Se for imprimir as páginas na impressora, dariam as 4 páginas. Resumindo, quando eu coloquei no post do Instagram, não coube nem a metade, né? Então eu tô aqui colocando esse vídeo para colocar em vídeo o que eu gostaria de ter colocado nesse post de aniversário meu, certo? 40 anos, será que eu tô me sentindo mais velho? Eu acho que não, muito pelo contrário. Eu tô me sentindo 23 anos mais novo. E o motivo dessa exatidão desses 23 anos tem um motivo. Há 23 anos que eu convivo com dores crônicas, certo? E dor crônica, só para título de curiosidade, é uma dor que dorme com você e acorda com você 24 horas por dia, faz parte de você. E eu, durante 23 anos, tive dores crônicas em toda a região pélvica, ou seja, a região do quadril, lombar e adjacências, tá certo? Com essas dores, à medida do tempo, eu não sei quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Talvez tenha sido a minha limitação que foi travando e gerando as dores. Eu acho que a ordem correta é essa, certo? Quem é da área da saúde e souber disso, pode me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Mas com as minhas limitações que foram sendo cada vez mais limitadas, talvez esses travamentos fossem gerando as dores, entendeu? E as dores foram impossibilitando que a minha mobilidade foi sendo cada vez mais limitada por causa das dores, e as dores foram aumentando cada vez mais por causa da minha mobilidade limitada. Então é meio que o ovo e a galinha, um gerando o outro, entendeu? Desde quando eu nasci, desde o maternal, desde quando eu nasci, eu já nasci com limitações de elasticidade. Eu já nasci encurtado, certo? Desde maternal, quando eu ia para o colégio, eu nunca consegui sentar no chão, eu nunca consegui cruzar as pernas, né? Naquele momento que todo mundo sentava no chão antes de ir para a sala de aula, as criancinhas no maternal, jardim, eu não conseguia sentar, eu tinha que ficar de joelho, entendeu? Então desde sempre eu tive essas limitações, certo? E essas limitações, elas foram me acompanhando, né? Quando já faz parte da gente, a gente não percebe, é como se fosse normal, tá bom? A gente se acostuma. E em 1993, deixa essa moto aí passar. Em 1993, eu sofri um acidente e quebrei o fêmur, certo? Com isso, eu que já tinha limitação desde quando eu nasci na minha cadeia posterior, né, que é embaixo do quadril, eu quebrei o fêmur justamente no quadril. Com isso ficou mais acentuado ainda a minha limitação, eu fiquei mais limitado ainda, entendeu? Beleza, vida que segue. Quando foi em 1997, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, tá? E nesse intercâmbio eu tinha que me matricular nas disciplinas, e uma dessas disciplinas que era obrigatória era uma disciplina voltada para saúde, né? Saúde, maneira de dizer, era para atividade física, tá bom? As meninas faziam educação física e os homens faziam musculação. Eu não podia escolher. Por quê? Porque não podia ter
nessas disciplinas específicas não poderia ter homens e mulheres misturados, tinha que estar separados. Então eu tinha que escolher a musculação. Detalhe, eu nunca tinha entrado em uma academia de musculação na minha vida, nunca. Então, eu que nunca entrei em uma academia de musculação na vida, tive, por livre e espontânea pressão, que fazer um intercâmbio inteiro. Sorte minha que foram apenas 6 meses e não um ano. 6 meses de musculação com um pessoal de uma escola que era uns trogloditas. O braço dos caras era maior do que meu corpo inteiro. E eu fiz essa musculação com esse pessoal. Eu tive que acompanhar o ritmo deles. Com isso, ao fim do meu intercâmbio, a família está de prova, eu voltei todo musculoso, todo duro, todo encurtado. Para quem já nasceu com limitações de encurtamento, quebrou um fêmur e ainda foi para uma musculação que nunca fez na vida sem nenhum acompanhamento profissional, ok? Tinha o instrutor lá, o professor, mas o professor era aquele que tinha mais músculo do que corpo, entendeu? Então, era um professor que não contava como sendo um profissional da saúde, nenhum orientador. Beleza, aí a partir daí, no decorrer do tempo, que foi exatamente nesse 1997, que foi há 12 anos, 12? Que eu falei? Que 12? 23 anos atrás, certo? E no decorrer do tempo, foi começando a gerar essas, digamos assim, microdores, né? Dores que vão acontecendo e não incomodam, até porque nos meus 20 e poucos anos de idade, dor nenhuma, você sabia nem que tinha dor, que não tinha, enfim. Aí o que aconteceu? A idade foi passando, as dores foram ficando mais acentuadas, certo? O cansaço nas costas mais acentuado. Porém, como isso foi acontecendo gradativamente, eu nem fui percebendo e fui me acostumando, certo? Um breve parênteses, pessoal, para vocês entenderem. Sabe aqueles velhos, né, na terceira idade, que a gente chama de rabugento? Pois então, esses velhos, eles são rabugentos por um simples motivo, meu povo. Porque eles estão com dores crônicas, certo? Estão se vendo de dores crônicas. E como é que eles externalizam isso? Sendo rabugentos. Eles são velhos, já são idosos, cansados e ainda tem dor, né? Agora vocês imaginem essas dores que geralmente ocorrem na terceira idade, essas mesmas dores crônicas, em uma pessoa dos seus 20 e poucos anos. Uma pessoa que com 20 e poucos anos não está cansado, não está velho, está com toda a energia do mundo, entendeu? E aí, ao invés dessa pessoa ser um rabugento, como essa pessoa está com energia, está com euforia, ela vai externalizar essas dores como? Sendo grosseiro, sendo rude, sendo impaciente, sem paciência para explicar, sem paciência para conversar, sem paciência para nada, sendo arrogante. É isso tudo que durante esses 23 anos foi essa imagem que eu carreguei sem ser eu. Eu deixei de ser eu durante esses últimos 23 anos. Por que eu digo que eu deixei de ser eu? Porque de 23 anos para trás, antes desses 23 anos, a minha mãe que está de prova, todo mundo que conversava comigo falava: nossa, como o Igor é animado, como o Igor é pra cima, como o Igor é leve, descontraído, conversador. Se eu estiver mentindo, pode me dizer, mãe. E de 23 anos pra cá, eu deixei de ser eu mesmo. As qualidades mudaram e passaram a ser: nossa, como o Igor é rude,
Como o Igor é impaciente, eu não vou perguntar para ele porque ele não vai ter paciência de explicar, né? Sabe qual foi a minha sorte? É porque as pessoas falavam isso na minha cara. Porque assim eu percebi que eu estava sendo a pessoa que eu não queria ser. E no decorrer desses 23 anos, aos poucos, eu fui tentando entender por que eu era assim. Busquei cursos, treinamentos, fiz treinamento de PNL. Fiz tudo que eu podia sem precisar pedir ajuda para ninguém. Eu dei meus pulos. Ajudava, mas era meio que tapar buraco. Tapava um buraco aqui, outro ali, mas logo logo eu voltava ao Igor, arrogante, grosseiro, rude, enfim. Quando finalmente, há 3 anos atrás, 2017, começaram, a idade foi chegando, né? E começou essas dores a ficarem agudas, né? Comecei a ter crises, pré-crises, e eu não sabia, até chegar esse momento, pra vocês entenderem, até chegar o momento dessas crises, eu não sabia que eu estava com dor. Eu não sabia que era a dor que fazia eu ser arrogante, grosseiro e impaciente. Eu achava que era alguma coisa minha que eu tinha que trabalhar dentro de mim. Tanto é que eu procurei ajuda de todo jeito. Tanto é que eu procurava de vez em quando massagem para relaxar. Porque eu achava que eu era muito estressado. Não tinha estresse nenhum, gente. O que tinha era dor 24 horas por dia e eu não sabia. Essas dores começaram a ficar mais sérias de 3 anos para cá. Quando esse ano, finalmente, a minha mãe percebeu que eu estava em crise. Porque senão eu não teria falado. Eu teria continuado procurando resolver de outras maneiras. Mas a minha mãe percebeu que eu estava em crise de dor e correu para tentar ajudar de outras maneiras. De uma maneira mais profissional, de uma maneira mais... ela viu que eu precisava de um tratamento. E aí que eu iniciei um tratamento há 2 meses, 3 meses atrás, sei lá, entendeu? E a gente foi afunilando até chegar no tratamento que talvez eu acho que seja o ideal. Que foi quando eu entrei com a fisioterapia, tá legal? E essa fisioterapia, durante 2, 3 semanas, não saía do lugar, as dores continuavam matando. Foi quando nesse meio termo eu também, junto com a força-tarefa, porque não adiantava eu ir só para um caminho, eu tive que buscar vários caminhos juntos para trabalhar em conjunto. E um desses caminhos, no meio da fisioterapia, foi o reumatologista, que identificou que eu estava com inflamações em toda a minha área do quadril, da lombar, toda a minha região pélvica, certo? Foi quando ele passou um anti-inflamatório junto com outro medicamento para soltar a musculatura. Para vocês terem noção, gente, dessas inflamações, imagina quando você inflama um dedo, na ponta do dedo, a unha, que às vezes não passa nem 2 dias inflamado. E sem querer você bate em algum lugar, aí vem aquela dor fina que te irrita. Essa dor fina aconteceu durante 23 anos, toda vez que eu tentava mexer o corpo e doía aqui por dentro tudo. Imagina eu convivendo com essa dor fina, para vocês entenderem as minhas... Quem conviveu comigo, para vocês entenderem as minhas explosões do nada, instantâneas, entendeu? Então, ele passou esse anti-inflamatório em um dia. O bicho é tão potente que no outro dia eu me senti de uma maneira assim, como não me sentia há 23 anos atrás. Para vocês terem noção, eu conseguia sentir dentro do meu corpo o anti-inflamatório agindo. Nas regiões que deveria doer, eu sentia como se eu tivesse levado injeções de anestesia local, porque eu sentia tudo dormente, entendeu? Ao mesmo tempo de que eu começava a sentir aquele medo na hora que eu me mexia, com medo de ter dor, mas eu via que não tinha dor, e eu conseguia ir mais longe.
muito mais longe, certo? Para vocês terem noção, situações como essa daqui, que um dos exercícios que a minha fisioterapeuta passou é um que muita gente deve conhecer para alongar a coluna, que você coloca, ajeitar aqui, você coloca aqui as duas mãos atrás, né? E você faz isso. No começo, eu falava para minha fisioterapeuta, ó, infelizmente eu só consigo até aqui. Depois do anti-inflamatório, a minha limitação que era essa, passou para cá, ó. Vocês conseguem entender como eu estava engessado e me vendo de dor durante 23 anos? Para completar, enfim, acho que não tenho mais nada para falar. Ficou para mim uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, certo? Primeiro eu vou repetir o que eu falei. Eu não me sinto mais velho com 40 anos, muito pelo contrário, eu me sinto 23 anos mais jovem. Eu estou voltando a ficar leve, estou voltando, óbvio que isso aí não é uma coisa que só porque as dores passaram, eu vou voltar a ser o Igor de 23 anos atrás. Gente, eu passei 23 anos sendo outra pessoa, então tá um pouco ainda no meu inconsciente. E aos poucos, que essa dor tá deixando de existir, é que eu vou aos poucos tentando ficar mais leve, tentando ficar mais amigável, mais sereno, que é isso que eu quero. A minha vontade era totalmente contra o que eu fazia, entendeu? Na verdade, o contrário, né? O que eu fazia era totalmente contra a minha vontade. E hoje, graças a Deus, eu tô com vontade, assim, de viver, entendeu? Eu achei oportuno esse vídeo nesse meu aniversário de 40 anos, porque não tem presente maior que eu possa ter recebido de aniversário do que poder viver sem dor. E se eu tivesse que pedir um presente de aniversário para vocês que estão me assistindo, eu pediria o seguinte: gente, eu passei 23 anos com dor, sem eu saber que estava com dor, quanto mais os outros. Eu não sabia. E por isso eu era julgado de todas as maneiras como arrogante, grosseiro, dentre outras coisas. Até tom de voz alto que eu falava. A dor provocava isso, entendeu? E o que eu peço para vocês é o seguinte: primeiro deixa eu compartilhar só mais uma coisa. Quando eu percebi no dia seguinte do anti-inflamatório que eu comecei a fazer todos os movimentos que eu nunca imaginei que voltaria a fazer, a sensação que eu tive, gente, para vocês terem noção, eu não sei se eu vou estar exagerando, mas foi uma emoção tão grande que a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi de um deficiente, de um cadeirante que se levanta e começa a andar. Eu me lembrei disso, não sei porquê, a mesma emoção, entendeu? E eu peço para vocês de presente de aniversário o seguinte: eu fui mal interpretado, eu não vou dizer nem julgado, mal interpretado de várias maneiras por conta da minha dor, que nem eu sabia que tinha essa dor. Então, se por acaso aí de repente eu vejo, poxa, tanta gente reclamando e fazendo confusão por pouca coisa, mal sabem eles que só por estar sem dor já é um motivo para ser feliz, para não brigar, para não reclamar, para não fazer cena por pouca coisa, entendeu? Porque viver com dor, gente,
é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém. Conviver com dor. A pessoa não vive, a pessoa sobrevive, certo? E uma coisa que eu pediria a vocês de presente de aniversário é exatamente isso, certo? Ao mesmo tempo que eu peço para que vocês reflitam e vejam que só em vocês não estarem convivendo com dor já é motivo para vocês estarem bem consigo mesmo e consequentemente bem com os outros. E ao mesmo tempo isso é um pouco paradoxal, porque às vezes a gente olha e julga as pessoas como grosseira, arrogante, limitada no pensamento inclusive, mas a gente às vezes não sabe que aquela pessoa pode estar com dor. Provavelmente nem aquela pessoa sabe que ela pode estar com dor. Eu não sabia que eu estava com dor. Então, ao mesmo tempo, eu também peço para vocês terem paciência e tentarem refletir que talvez aquela pessoa que a gente olha com um olhar meio assim, talvez aquela pessoa possa estar com dor. E talvez seja exatamente aquela pessoa que precisa que a gente seja mais paciente com ela, mais carinhoso com ela. Porque apesar de eu ter sido grosso, rude durante tanto tempo, eu tive sorte de ter... Muitas pessoas se afastaram, mas poucas conviveram comigo, algumas delas por obrigação, porque não tinha outro jeito, mas essas que conviveram com obrigação, pelo menos tentaram ter paciência comigo, entender o meu lado e me ajudar. Isso eu tô falando do meu pai e da minha mãe, especificamente. Então, o que eu peço para vocês de presente é: sejam mais pacientes com as pessoas. E segundo, passem a contar mais comigo. Eu vou ter mais abertura para todos agora. Porque antes a dor preenchia todo o meu ser, então eu não conseguia ter espaço para outras pessoas. Agora a dor se foi, o espaço abriu, a porta está aberta. Muito obrigado a todos e, por favor, se você não estiver com dor, procure entender o outro lado de outra pessoa que possa estar com dor. Obrigado.